Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Querido, é uma alegria estar junto com vocês. Evangelho genuíno, trazendo até você o melhor da exegese bíblica, uma hermenêutica sem falsidade. Queremos hoje continuarmos o livro do profeta Malaquias, aonde vamos adentrar ao último versículo do capítulo 2, que começa a nova disputa, o novo debate entre o povo de Israel, os sacerdotes e o próprio Criador. E, querido, eu quero desde já afirmar para todos os fins e para todos que fazem julgamentos ou pré-julgamentos sobre a personalidade do professor Gerson, então eu quero desde já afirmar que eu nunca fui contra o dízimo tributário de arrecadação institucional e fiscal, bem redistribuído, levando como prioridade, não o material, mas sim o pessoal, sim as pessoas, as viúvas, os pobres, os órfãos, os estrangeiros, como a verdadeira religião nos ensina. Eu não sou contra o dízimo tributário, dízimo no singular. Dízimo é uma medida. E essa medida pode ser trazida como 10% de forma de um imposto, de um tributo que é arrecadado pelas instituições e que fazem uma boa distribuição e não para suas próprias ostentações, tem o meu apoio, tem o meu respeito, tem, querido, a minha aprovação como um professor de teologia que entende um pouco dos princípios que Deus nos ensina através da sua palavra. Agora, o que eu sou extremamente, querido, contra é você usar uma medida tributária judaica que era dos frutos da terra e da pecuária como fundamento para defender um imposto eclesiástico chamado dízimo financeiro, criado como lei obrigatória, que foi praticamente, querido, ratificado isso depois de 8 séculos da era cristã, num período em que nós vamos ver agora, que se encontra, querido, no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, onde nós vamos falar sobre a história dos dízimos, sobre toda a Bíblia, onde nós vamos aprender desde o Antigo até o Novo Testamento como que funcionava o dízimo, o que era o dízimo, que medida era essa, que imposto era esse, antes da lei, depois da lei, no Novo Testamento. Tem uma nota que diz assim: note-se que nesse período primitivo da história da igreja, a contribuição ainda era voluntária, ou seja, até o 8º século, as contribuições da igreja primitiva eram voluntárias e voltadas bastante para o sentido social, para investimentos de pessoas. Esse investimento templário, esse investimento de templos, de locais, de reuniões para a oração, isso veio depois, querido, de uma forma mais abrangente, depois do 325, com a adesão de Constantino ao cristianismo. Relacionava-se diretamente com o caso de uma pessoa ter prosperado na mão de Deus, ou não. Era principalmente para socorrer os pobres, como eu falei para vocês. Pouco ou nada se dizia sobre como se sustentava o clérigo e a igreja. Não havia toda essa pressão psicológica, toda essa propaganda da teologia da prosperidade para se ter grandes arrecadações e, por fim, manter e patrocinar ostentações de corações que estão longe de aprender o que realmente a Bíblia nos ensina. Supõe-se que eram mantidos pelas ofertas voluntárias das pessoas a quais ministravam. Mais tarde,
Porém, o dízimo foi reintroduzido como meio de sustentar a igreja. Foi reintroduzido de início com a ajuda de passagens do Novo Testamento, tais como Mateus 10 e 10, né? De Lucas 10 e 7, 1 Coríntios 9, capítulo 3 e 4, onde nós vemos Paulo dizendo que não se deve atar a boca do boi que debulha, que digno é o obreiro do seu salário, né? Jesus também falou isso, que digno é o obreiro do seu salário. Mas quando você vai procurar nos originais o que significa salário, ali não está querendo dizer mega salários, ali está dizendo sustento, né? Um bom sustento para as necessidades humanas, e não, querida, essa forma desumana, né, de enganar, de ludibriar, que o pastor precisa ganhar mega salários e que ele precisa ser rico para que seus membros vejam que ele é rico porque ele tem fé. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus vai na contramão de tudo isso, tá? Numa base ainda voluntária. Finalmente, porém, foi necessário o poder nem da lei eclesiástica, mas da lei civil, para impor aquilo que a instrução não conseguiu levar a efeito. Ou seja, chegou um período em que os ensinamentos da igreja se enfraqueceram de uma forma tão grande, a avareza, a falta de voluntariedade, a falta de amor, a falta de zelo, a falta, às vezes, de motivação de ofertar. Teve, então, uma lei que foi decretada por o famoso Carlos Magno em 785 depois de Cristo, já não dava ao povo uma opção. Eram tributados para o sustento da igreja, quer gostasse, quer não. Muitas vezes, querido, nós vamos ver no decorrer de Malaquias que quem leva muitas vezes o povo a não contribuir são as próprias lideranças com o quê? Com suas administrações falsas, suas administrações equivocadas, suas administrações individuais, né? Materialistas, avarentas, que levam o povo a perder a confiança no sistema. Tá? Mas eu não quero aqui generalizar. Tem igrejas que têm sua redistribuição de uma forma séria, né, com prestação de contas, tá? Onde todos os membros da igreja são informados de onde seu dízimo está sendo investido, dos projetos que a igreja está desempenhando, mas nós vemos que em outros lugares, querido, está sendo tendo uma atitude ditatorial tão grande, onde não há prestação de conta e onde as pessoas não sabem que estão como um gado, dizimando, ofertando, e seus dízimos estão sendo usados de forma leviana para sustentar ostentações e enriquecimento ilícitos de coronéis da fé, manipuladores e comercializadores da fé. Tá? Querido, eu quero que você entenda e compreenda, né, que Deus ele tem algo muito especial para nós, ele tem algo muito tremendo para nossas vidas e que nós não devemos sermos ovelhas cegas, tá? Que tem uma obediência cega, uma submissão cega, mas que possamos ter uma fé racional, uma vida racional, que venhamos entender o que realmente Deus quer de nós. Não sou contra oferta nenhuma e não tenho por conceito, até mesmo colocar uma porcentagem no amor de Deus, na gratidão do indivíduo para com Deus. Tá? Eu não ponho limites. Você é livre, eu sou livre, nós todos somos livres para ofertarmos conforme nos propõe o coração, conforme Deus propõe em nossa liberdade de contribuir, sem pesar, com o coração grato, né? Sem ser coagido. Tá? Então eu quero que você já entenda isso, tá? Que a verdadeiro valor de uma oferta, de um dízimo que você traz na igreja, não está no valor monetário. O valor da verdadeira oferta, desde os princípios de todas as ofertas que foram apresentadas a Deus, está na intenção, está
no amor com que você entrega, com a convicção que você entrega. Tá? Quando você deposita suas ofertas, diz, no gasofilaço do amor, tá? Ofertando de forma amorosa, de forma decidida, ajudar a causa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bem redistribuída por seus líderes, isso é louvável para quem oferta e para quem administra. Tá bom? Vamos então entrar, querido, mais um pouquinho, vamos ver um pouquinho sobre dízimos, né? Que nós vamos falar sobre dízimo no livro de Malaquias. Nós vamos ver o que gerava dízimo. Dízimo, querido, ele é uma palavra que hoje muitos falam dízimo, mas na realidade são dízimos. Por quê? Porque dízimo é uma medida, simplesmente uma medida. Tá? Não tem alguma coisa mística em torno do dízimo. O dízimo era uma medida, que era 10%, e que não era usada essa medida somente, querido, de uma forma dízimos, mas também até em outras, era tido outros impostos que era usada a mesma medida, que era a 10ª parte. Só que dízimo na Bíblia hebraica, dízimo no Antigo Testamento, dízimo até mesmo no Novo Testamento, ele não era de montantes financeiros, ele não era de moeda, ele não era de dinheiro, ele era gerado e tributado sobre os grãos, sobre as colheitas das frutas, sobre as colheitas das ervas. Por isso que Jesus disse que para os fariseus, vocês se preocupam tantas as coisas, até mesmo com o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Jesus não disse, vocês se preocupam com 200, 300, 400 ou 500 reais, ou alguma montante monetário. Mas eles estavam dando das hortaliças, das ervas, eles estavam dando seus dízimos. De uma forma, assim, coando camelos, né? Mas, no fim, Jesus disse, mas vocês engolem o camelo, né? De não amar, de não praticar justiça, de não viver a essência da Torá, de não viver a essência da palavra de Deus. Também era dado o dízimo do vinho, do óleo, né? De toda a colheita em geral. E depois também era dado o dízimo, ou era tributado o dízimo, a medida dízimo, sobre a criação de rebanhos. Não existe, de uma vez por todas, não existe. Eu não sou contra você ter uma igreja e ter o dízimo para se manter, porque é necessário. Seja voluntário ou não seja voluntário, depende de como o seu estatuto assim decide ali colocar os seus artigos. Mas, querido, não existe. O que eu sou contra é você pegar uma mensagem, ou criar, ou pegar um versículo bíblico fundamentado em dízimos de grãos, de fruta, de ervas, de vinho, de criação, de óleo, e você usar esses fundamentos para dizer que esses dízimos eram dinheiro. E que você quer fundamentar no Novo Testamento, você quer subir nos seus púlpitos, enganar as pessoas, iludir as pessoas, mentir para as pessoas, dizendo que o dízimo, ele querido, era dado sobre o dinheiro. Isso é uma das maiores mentiras no meio gospel. Essa é uma das maiores, queridos, enganação, que precisa de arrependimento, precisa de confissão desses líderes, até televisionados que existem, precisam se humilhar e pedir perdão para Deus por ter pregado a tal heresia, tal engano, com intenção de levar as pessoas a dizimarem por obrigatoriedade, por medo de devorador, por querer bênção, porque Deus vai abrir janelas dos céus, que são tudo figura de linguagem que não tem nada a ver com o que se é pregado hoje. Tá? Vamos ver também o que não gerava dízimo. Tá? Salário do trabalhador. Jesus era um trabalhador. Jesus ele não era agricultor. Jesus nunca deu seus dízimos de seu trabalho, de seus lucros. Tá? Caça e pesca também não gerava dízimo. Tudo que você caçava e pescava, você não precisava dizimar. Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, esses nunca deram seus dízimos.
nunca deram os dízimos dos lucros que recebiam da pesca, porque não lhe era imposto isso sobre eles, mas era-lhe imposto o imposto, querido, que era pela lei civil, não pela lei eclesiástica ou pela lei judaica da época, querido, sobre ou a lei do templo, sobre os pescadores. Tá? Também não se dava, amado, dízimo de artesanatos, tá? De construção, tá? De serviços em gerais e também de heranças e vendas. Eu tive uma experiência de um certo pastor que perdeu um membro porque ele vendeu a sua casa, né? Que era dele, que era herança dos filhos dele, e comprou uma outra casa. E esse pastor estava construindo a igreja e ele foi e cobrou o dízimo, né, do indivíduo que vendeu a sua casa, porque ele estava sendo infiel com os seus dízimos, né, com as suas ofertas, que não tem nada, porque de heranças, querido, não se dizimava nada. São verdades, são coisas que não convém muitos a falar, porque não coopera, né? Porque o que mais as pessoas hoje querem é que você venda a sua casa e você fica naquela ilusão, naquele fanatismo religioso que você precisa dar o seu dízimo daquele que você vendeu, que é a herança de seus filhos, né? Isso, querido, é algo terrível, é um engano terrível que tem se pregado muito hoje nas igrejas. Mas vamos entrar agora, querido, então, no livro de Malaquias, né? Vamos hoje encerrar o livro de Malaquias e eu estou preparando já para vocês o livro de Jonas. O livro de Jonas vai trazer, querido, lições tremendas, revelações tremendas de uma exegese muito sincera, sem fraudes, sem falsificação da palavra do Senhor. Tá? Então, já se prepare para o livro de Jonas, vai ser muito, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você vai aprender coisas que você nunca aprendeu, você vai ter evidências e fundamentos para abrir sua mente acerca da teologia no livro de Jonas, onde você vai aprender coisas maravilhosas. Vamos então agora, querido, para o livro de Malaquias, capítulo de número 2 e capítulo número 3. Vamos para a introdução do capítulo número 3, tá? No capítulo 3, que nós vamos entrar agora, vamos para uma breve introdução, o foco deixa de ser nos erros presentes e passa a ser numa ação futura por parte do Eterno. O capítulo 3 se divide em 4 partes. Ou seja, o foco agora do profeta Malaquias é trazer algumas atividades futuras de Deus que iriam se desenvolver um pouco mais à frente, principalmente no período dos Seleucidas com Judas Macabeus. Nós vimos que a primeira parte do livro de Malaquias, capítulo 3, ele se divide do versículo que nós iniciamos, que é o último versículo do capítulo 2, né? Até o versículo número 5, que é a quarta disputa, que lida com questionamentos quanto à justiça do Eterno para com os malfeitores, ou seja, para com os sacerdotes que estavam desonrando a posição sacerdotal levítica, e que Malaquias, que estava ao lado dos levitas, estava defendendo, querido, a prática levítica que estava sendo defraudada pelos sacerdotes, aonde agora vai haver um confronto da parte de Deus para com esses sacerdotes, tá? A parte 2, capítulo 3, do 6 ao 12, que é a que começa a quinta disputa, o foco muda. A falta de bênção para Israel tem a ver com o quê? Com a infidelidade dos sacerdotes que estava produzindo a infidelidade do povo. Porque o povo estava desmotivado de ofertar, estava desmotivado de dizimar, por causa da decadência dos seus representantes, que eram os sacerdotes. Porque nesse período, o período de Malaquias,
quem governava Israel não era mais a linhagem davídica, que havia começado com a reconstrução do templo com Zorobabel, tá? Que era a semente que nasceu na Babilônia, o renovo, tá? Do livro de Zacarias, onde deu toda aquela polêmica que nós estudamos, em que o renovo, que muitos acham que era Jesus, que é uma profecia acerca do Messias, nós vemos que o próprio livro explica que é uma profecia acerca de Zorobabel. Então aqui o povo estava sendo o quê? Governado pelos sacerdotes, isso civilmente e também de forma religiosa, tá? A terceira parte, nós temos o capítulo 3, do versículo 13 ao 21, que é a sexta disputa. E refere-se à queixa do justo quanto não haver diferença entre ele, ou seja, a diferença entre o justo e o ímpio. E nós vemos que o Eterno assegura que esse tempo chegará, tá? Nós vemos, querido, que o livro de Malaquias deveria ser dividido em 6 capítulos, porque nós encontramos 6 disputas e o final. Então ele deveria ser dividido em 6 capítulos e, para estar bem mais dividido, tá? Aonde nós teríamos que estudar essas 6 disputas e também o final, tá? E a parte 4, que é o encerramento, fala sobre a vinda do profeta Elias, onde nós vamos ver quem é esse profeta Elias. Se ele é a figura de um personagem ou ele é o personagem literal, o profeta Elias que viria, querido, se manifestar no meio do povo de Israel. Tá? Vamos ver. Vamos começar então. Então vamos começar pelo capítulo 2, verso 17, que é onde começa, né? O versículo da disputa, tá? Que começa, que foi mal divididos os versículos e capítulos de Malaquias. Vamos ver. Diz assim: vós cansais a Adonai com as vossas palavras. Mas vós dizeis: em que o cansamos? Aí eu respondo: quando dizeis: quem pratica o mal é bom aos olhos de Adonai. Neste ele se compraz. Olha o que estavam afirmando de Deus, que Deus estava se alegrando com a maldade, com a injustiça, que Deus estava abençoando os maus. Olha o que eles estavam falando de Deus. E que estava amaldiçoando e que estava punindo os justos. Tá? Eles estavam se achando a última bolacha do pacote. Tá? Como muitas pessoas às vezes pensam que estão a última bolacha do pacote diante de Deus e não sabem que Deus está contemplando toda a sua podridão, seja interna ou externa, de suas atitudes e reações. Ou então, onde está o Senhor da Justiça? Eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o mensageiro da aliança, que vós desejais. Eis que ele vem, diz Adonai dos exércitos. Nós vamos ver quem é esse mensageiro. Nós vamos entender quem é esse mensageiro da aliança. Tá? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor e como a lixívia dos lavandeiros. E se assentará aquele que funde e que purifica. Quem? Ele purificará quem? Os filhos de Levi. E os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Adonai aqueles que apresentam uma oferta conforme a justiça. Quem eram esses filhos de Levi? Os sacerdotes que estavam defraudando, se desviando e desviando o povo da verdade de Deus. Tá? E a oferenda de... Aí ele diz, quando acontecer isso com os sacerdotes, a oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Adonai. Por que isso? Por quê? Porque os sacerdotes estavam sendo uma ponte de acesso para tanta injustiça em Israel, levando o povo a praticar tantas coisas horríveis, tá?
que o próprio Deus, que nós vimos no capítulo 1, ele desejava que o templo e os sacrifícios cessassem, parassem. E foi o que aconteceu no decorrer da história. Por quê? Porque quando Deus diz em Malaquias que ele desejava que o templo fosse fechado, ali já era um tipo de uma. Malaquias dizendo uma pré-profecia do que iria acontecer com o templo, que aconteceu com o período de Seleucia, com o Antíoco Epifânio, Tiquim, para vocês aí que a gente estudou em, em São Miguel do Oeste, né? Nós falamos muito sobre Antíoco Epifânio, até apelidamos eles de Tiquim, porque falamos muito em Antíoco Epifânio, né? Que foi um ditador terrível para o povo de Israel e que recebeu a sua justa retribuição pelos seus atos, né? E a oferenda de Jai e Jerusalém serão tão agradáveis a Adonai como nos dias antigos, ou seja, como nos dias que vocês estavam servindo a Deus com os seus sacrifícios e com uma vida justa, né? Cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, praticando a tzedakah, a justiça um para com o outro, amando um ao outro como a si mesmo, amando as pessoas de uma forma que Deus assim se agrada. E diz assim: eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra quem? Os adivinhos, contra os adúlteros, contra os mentirosos, contra os que oprimem o assalariado, que roubam o direito da viúva, do órfão, que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, diz Adonai. Sabe o que diz sem temer? As pessoas estavam, querido, pecando de uma forma deslavada. Ou seja, toda a espiritualidade do povo de Israel e suas representatividades, que eram, queridos, governamentais e religiosas, sacerdotais, estavam completamente fazendo a coisa de maneira totalmente deslanchada. A ponto que você vê que eles apresentavam animais, né? O mais doente, o pior animal que tinha, eles ofereciam para Deus. E as lideranças para os governadores da Pérsia, ele oferecia os animais bons. Por isso que em Malaquias 1 você vê Deus perguntando para ele: vai lá apresentar para o governador da Pérsia lá, que são os vossos comandantes, para ver se eles vão se agradar dessas ofertas que vocês oferecem para mim, ó sacerdotes. Vão lá, vão lá, vão lá, essas ofertas que vocês permitem o povo trazer para mim. Que vocês é que têm a palavra do ensino, vocês que têm o dever de ensinar o povo a trazer para mim algo que é o melhor, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. E quando Deus fala do Senhor dos Exércitos, essa expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão de alerta para o povo de Israel. Senhor dos Exércitos traz lembrança de guerras, de invasão, de opressão que Israel já estava bem acostumado, já sabia que a lenha poderia descer. Por isso que eles estavam nesse período de uma forma muito decadente espiritualmente, tá? Vamos lá. O dia, vamos entender o dia, tá? A primeira coisa que precisa ficar claro quanto à profecia supracitada de Malaquias é que o dia aqui mencionado não é um dia de alegria, mas é um dia de juízo. Mas não de um juízo futurístico, do juízo final, mas um juízo que seria cumprido dentro da história de Israel. Uma história mais perto, mais contemporânea de Israel, e não um juízo final. Muitas vezes nós olhamos o dia do Senhor na Bíblia e achamos, o juízo final. Não. O contexto, ele nos ensina, ele nos revela, ele nos deixa claro se será juízo final ou será um juízo próximo, um juízo que irá acontecer próximo. Por isso que você não pode pegar um versículo e desgrudar, arrancar, atorar ele do contexto. Porque se você fizer isso, você vai ter uma via de mão dupla, uma via de mão tripla, quádrupla, onde você vai poder criar vários e vários tipos de exegese. Mas a exegese, que é a arrancada do contexto, é uma exegese falsa.
é uma exegese criada por artifícios humanos. Não é uma exegese correta, verdadeira, que esteja presa. Toda exegese que se desprende do contexto, ela perde a sua validade, ela se torna falsificada, ela se torna uma nota falsa, aonde pode enganar muitos que não conhecem o contexto, podem ser ludibriados, podem ser enganados. Malaquias, capítulo 2, verso 17, começa a unidade, oh Deus, confrontando o povo quanto à sua conduta, pouco crítica e egocêntrica. Em resposta ao capítulo 1 ao 5 do capítulo 3, versículo 1 ao 5 do capítulo 3, adverte da proximidade de um dia de juízo em dois estágios, no qual o mensageiro de Adonai virá, capítulo 3, do 1 ao 2, e o primeiro julgará os levitas, para que ofertas puras possam ser trazidas em prol de Judá e de Jerusalém. Por que essa expressão? Porque era exatamente o que estava acontecendo com os sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ser primeiro purificados. Porque se os sacerdotes não fossem purificados e não ensinassem o povo a ofertar de forma digna, correta, conforme prescreve a Torá, querido, o povo não iria, porque conforme o sacerdote é o povo. Ou seja, o sacerdote influencia muito sobre o povo. Influencia muito porque ele é o preparador da mente, da mentalidade. Ele é o preparador, o ensinador, o professor que ensinará o caminho que o povo deve trilhar. Tá? E quando aconteceria essa ação com os sacerdotes, o povo então voltaria a ter motivação certa, tá? Para contribuir, para trazer seus dízimos, para trazer seus sacrifícios ao templo de forma digna, né? De forma louvável a Deus, de forma de honrar a Deus, e não somente aos governadores humanos. Então Adonai aparecerá para julgar os iníquos com finalidade. Essas subunidades confrontam os ouvintes e os desafiam a agir antes da vinda de Adonai. Tá? Isso nós vamos encontrar na Smith Have a Bible Comentário, né? Purificação, Before Die, tá? Malaquias capítulo 2, 2 e 17, 3 e 5, é um comentário da Smith. Tá? O povo desta época entenderia como uma calamidade preste a acontecer e não um juízo final. Ou seja, o que essa expressão que eu coloquei aqui coloca? Porque diz assim, ó, se tomarmos por base o que sabemos dos demais profetas, os israelitas dos tempos de Malaquias teriam interpretado esta passagem como algum tipo de calamidade, invasão ou conquista militar que poria fim à situação ocorrida no templo. Ou seja, quando o profeta Malaquias está dizendo que vai haver juízo, aquele povo que estava lendo, o público de Malaquias, eles iam entender que esse juízo não era um juízo final, mas sim uma época de calamidade, uma época de prova, uma época de juízo, de punição da parte de Deus para com os comportamentos deles. E se nós olharmos na história, foi realmente isso que aconteceu. Tá? Vamos para frente. Vamos para frente aqui. 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 Vamos ver agora a identidade desse mensageiro. Novamente existe um jogo de palavras entre o nome e o título do profeta Malaquias, Malachi, meu mensageiro. Que esse trocadilho, tá? Porque você tem que cuidar muito da palavra no hebraico Malachi, ela pode dizer tanto um mensageiro como um anjo, tá? Que é a mesma palavra, Malachi, tá? Ou Malar, que quer dizer anjo, tá? E a promessa da vinda de um mensageiro, quando nós estudamos sobre esse mensageiro, que é muitas vezes deturpado, uns acham que esse mensageiro era Elias, outros acham que esse mensageiro é Jesus, né, que é o Machia. Vamos entender um pouco, pelo contexto, tá? O que significa esse mensageiro. Ele é chamado de Senhor, mas aqui a palavra Senhor, quando fala ele é chamado de Senhor, muitos usam essa palavra para aplicar a divindade, né, do Messias, né, que o Messias seria divino, ele seria Deus. Mas quem usa esse texto, ele está
que não conhece o hebraico, ele está totalmente equivocado. Por quê? Porque a palavra Adon é um termo que é usado para indicar respeito, especialmente de um servo ao seu mestre, mas também para indicar um governo, e um governo físico e terreno. Porque todas as vezes que você tem a palavra Senhor, que em hebraico é Adonai, você encontra o tetagrama. E aqui é Adon. Aponta para um ser humano, para um governador humano, físico, terreno. Você afirmar que essa expressão está apontando para o Mashiach, você nunca vai poder dizer então que o Mashiach era Deus, na essência como é pregado. Porque a palavra Adon está completamente dentro do hebraico falando de um ser, de uma personalidade humana, 100% humana. Tá? E ele é chamado também de mensageiro da aliança. Ele é comparado ao profeta Elias. Já no final do capítulo 3 e 4, dependendo da tradução, tá? Ele é tido como o profeta Elias. Esse mesmo mensageiro. Que ele viria converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Muitas pessoas querem futurizar, ou seja, colocar essa profecia dentro de um contexto escatológico, futurístico, mas não tem como. Não tem como. Malaquias não é, pelo seu contexto, ele nos pinta um quadro teológico e exegético de que ele não é um livro escatológico. E sim, um livro que fala de algo na história que já se cumpriu, que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Tá? Considerando que Malaquias foi escrito numa época em que o governo estava na mão da casta sacerdotal, há duas possibilidades interpretativas para Adom. Um novo sacerdote que agisse em justiças. Tá? Nós temos duas únicas interpretações justas e sem tendenciosidade à luz do contexto. A primeira é essa, que viria um sumo sacerdote que agisse em justiça. E uma possibilidade, mas muito pequena, de que a restauração da dinastia davídica acontecesse. Embora nenhum elemento adicional disso esteja no contexto. O contexto aqui, Malaquias estava vivendo numa época em que o seu país estava sendo vassalo da Assíria, governada por sacerdotes na área política e na área religiosa. Tá? De todo jeito, o objetivo era falar de um governante justo, que fosse purificar o sistema do templo. Mas na frente nós vamos ver que isso aconteceu já. Essa purificação, essa volta do povo para Deus, profetizada que ia acontecer no sistema do templo, tá? Nós vamos ver que isso aconteceu. Tá? O mensageiro é chamado de mensageiro da aliança. Alguns comentaristas veem nisso uma referência metafísica, fazendo, por exemplo, alusão ao anjo que falou a Moisés a partir da sarça ardente. Tá? Isso é só um comentário, não podemos afirmar. Tá? O contexto, porém, não parece respaldar uma leitura metafísica. O mensageiro da aliança é alguém que, ao contrário do sacerdote do povo, muito criticado ao longo de todo o livro Malaquias, tem zelo pela aliança com o Eterno. Ou seja, seria um governador, um levita, um sacerdote, que iria restaurar a aliança levítica. Iria praticar todos os requisitos que alianças levíticas exigem para que Deus pudesse abençoar o povo de Israel novamente, cumprindo, querido, a sua promessa de que aqueles que cumprissem a Torá teriam a sua bênção. Em outras palavras, o mensageiro da aliança nada mais é de que alguém que iria assegurar
o retorno do povo à fidelidade na aliança com o Eterno, em contraste com as críticas que são feitas logo a seguir. Tá? Vejam as críticas a Israel. Tá? Vejam as críticas que foi dada a Israel, principalmente aos seus representantes e também ao povo. Ele disse: eu me aproximarei de vós para julgamento e serei uma testemunha rápida contra quem? Adivinhos, praticantes de idolatria, adoradores de deuses estranhos, que tinha seus súditos, seus servos, seus adoradores que tinham práticas de adivinhação. Contra os adúlteros, os mentirosos, contra os que oprimem o assalariado, que defraudam, né, o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e ainda fazem isso sem temer a Deus. Quantas pessoas hoje, querido, que metem a mão num dinheiro que era para ser dado para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para fazer obras sociais, para ajudar um membro da igreja necessitado, para comprar cestas básicas, para construir colégios, para ensinar os seus filhos, que eram para construir creches para o bem-estar dos filhos de seus membros, que estão a andar de jatinho, que estão, querido, a construir megas mansões, e que fazem isso sem temer o Senhor. Vivem uma vida toda contrária do que Cristo ensinou. Deixa eu abrir um parênteses aqui em algo que ontem eu estava meditando e pensando. Existe um versículo na Bíblia que diz assim que aos presbíteros, isso no original grego, devemos duplicar da honra. E muitos líderes, para defender o indefensável, de que a dignidade do salário do obreiro está em ele ter o seu sustento e não uma vida ostentativa, ele diz que o presbítero, daí ele já coloca, o pastor precisa de duplicado salário, duplicada honra. Querido, honra sim. Respeito sim. Mega salários, não. Porque nesse texto que Paulo está falando, eu não tenho o versículo agora aqui que vem em mente agora, mas posso passar para vocês, vocês procuram. Quando fala em presbítero deveriam ter duplicada honra, presbítero ali está no contexto de ancião. A palavra presbítero é ancião. Tanto é que na Escritura, Paulo fala tanto de presbíteros e de presbíteras, que eram o ancião e as anciãs da igreja. O que Paulo está querendo dizer ali é que nós devemos dar duplicado respeito para com os idosos, para com os anciãos da igreja. Mas a tradução, até chegar no português, construiu uma ponte de acesso para os avarentos, para os mal intencionados, para os pregadores da prosperidade, para os coronéis do comércio da fé. Fazerem o que esses sacerdotes faziam. Criavam um ponte de acesso para dar motivação ao povo a não trazer os seus dízimos. Sabe por que os seus dízimos caem na sua igreja? Porque o povo está abrindo os olhos. Porque está vendo que todos os teus fundamentos, toda a tua pregação de arrecadação fiscal está fora, está quebrada, está enfraquecida, está apodrecida, está fora do que realmente Jesus ensinou. Se não for por voluntariedade, por amor e intenção correta, filho, todos esses seus dízimos que você arrecada na sua igreja é para você. É para a sua instituição, não para Deus.
Porque para Deus toda oferta que não sai do coração, não sai da voluntariedade, não sai de um coração que não foi coagido, que não sai de um coração voluntário, que não sai de um coração grato, que não sai de um coração, querido, que dá conscientemente, que dá daquilo que ele tem, daquilo que Deus lhe prospera, essa oferta não tem valor para Deus. Se não sair daqui. Vamos continuar. É importante atentar para as críticas que são feitas neste ponto. A saber, essencialmente, o quê? O que estava acontecendo? O que estava levando o povo? O que estava levando o povo a não trazer os dízimos? A não levar os dízimos no templo. Por quê? Primeiro, estava acontecendo injustiça social. Ou seja, os sacerdotes estavam desviando o dinheiro do departamento social, estavam desviando para os seus bolsos. Estavam roubando. Estavam desviando dinheiro. Você gosta de desviar dinheiro, roubar dinheiro já é antigo, viu? Não é só no Brasil, não. Isso é antigo já. Tirar o dinheiro de merenda das crianças. Usar ONGs como laranjas para acumular dinheiros para suas campanhas. Burlar a lei através de ONGs, tirando nota falsa, nota fria. Isso aí já é antigo. Isso já é muito antigo, querido. E que hoje acontece nas igrejas. Se a Polícia Federal hoje fizer em todas as igrejas, querido, pegar todas as ONGs dessas igrejas e fazer, querido, uma investigação profunda, vai ter muito líder que vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que se arrepender do que está fazendo. Nem que seja dentro do xilindró, mas vai ter que se arrepender. Tá? Entender essas críticas é fundamental. E a outra coisa que estava acontecendo, querido, era a infidelidade dos sacerdotes, tá? Que criavam. Como que uma pessoa iria trazer os seus dízimos, tá? Se ele olhava para o templo e via que o seu dinheiro que era colocado no templo não era usado para os fins que Deus havia determinado? Como você, que muitas vezes você deu dízimo, você diz, puxa, por que meu dinheiro não é usado para fazer boas ações? Por que o meu dinheiro está sendo usado para comprar carro novo, para líder, avião? Você já não se questionou? É isso que leva as pessoas a desanimarem. É isso que levava o povo de Israel a desanimar. Outra coisa, as bênçãos dos sacerdotes estavam amaldiçoadas. As bênçãos do sistema templário e sacerdotal estavam amaldiçoadas. Ou seja, Deus amaldiçoou a bênção do templo. Os sacerdotes, quando as pessoas traziam os seus dízimos, eles anunciavam a bênção. A bênção sacerdotal. Só que essa bênção estava amaldiçoada. Como que o povo ia levar os dízimos a um lugar onde, em vez dele, ele plantava o ano inteiro, eles iam 3 vezes, às vezes, ao ano, ao templo, ou 2 vezes ao ano, ao templo, para levar os dízimos, às vezes 3, porque tinha um dízimo que não era dado no templo, que era o dízimo trienal, mas tinha o dízimo das peregrinações, tinha os dízimos anuais. Como que eles iam? Se a bênção do sacerdote estava amaldiçoada, se eles iam orar pelo povo e o povo veio de receber bênção na agricultura, ia receber devorador, ia receber gafanhoto. Veio de receber chuva, ia receber seca. O próprio Deus disse que ele ia amaldiçoar as bênçãos dos sacerdotes. Ou seja, ele iria tirar o sustento do sacerdote. O povo não iria mais dizimar. O povo não ia mais trazer o dízimo porque não tinha mais consideração pelos sacerdotes. E o próprio Deus diz no capítulo 2 que iria destruir a reputação dos sacerdotes diante do povo. Não é o que Deus está fazendo hoje? Não está destruindo a reputação de muitos sacerdotes, onde tem levado muitas pessoas a não ter desejo nenhum, motivação nenhuma de trazer o seu dízimo na sua igreja? Porque está vendo que a coisa está cada vez degringolando mais. É isso que estava acontecendo. E outra, quando fala que Deus era contra os adivinhos,
Sabe o que estava acontecendo? Porque a bênção templária e a bênção sacerdotal, todos que levavam ali, Deus amaldiçoou. O que estava acontecendo? O povo estava sendo tentado, como sempre foi, a levar os seus dízimos e suas ofertas para as outras divindades. Não, aqui Deus amaldiçoou. Mas aqui diz que aqui está amaldiçoado. Aí você vai dizer que o povo aqui estava roubando a Deus? Não, o povo não estava roubando a Deus. Por não levar o sustento para os sacerdotes. Porque Deus não poderia cobrar isso do povo. Como Deus ia cobrar do povo se ele havia amaldiçoado a bênção do sacerdote? Como que Deus ia cobrar que o povo levasse os dízimos aos sacerdotes, ao templo, se as bênçãos do templo sacerdotais estavam amaldiçoadas? Como que Deus iria cobrar do povo levar os seus dízimos até o templo se os sacerdotes não tinham mais reputação? O próprio Deus havia destruído a reputação deles. Como que você vai levar o dízimo se você saber que o seu líder é um ladrão? Como que você vai levar os dízimos se você sabe que ele rouba? Que ele desvia o dinheiro que é para a viúva, para o órfão, para sustentar suas ostentações, seus desejos avarentos? Como, irmãos? Por isso que a gente tem que raciocinar, a gente tem que estudar as Escrituras para entender. Tá? Vamos para frente. Capítulo 13 agora. A quinta disputa. Revela, querido, como eu já falei para vocês, que a mensagem Adonai dos Exércitos, ou seja, o Senhor dos Exércitos, está falando de tempos difíceis, está falando de guerra, e quando fala de gafanhoto, não fala de demônios. Mas vamos ler o capítulo 3, versículo 6, que começa a quinta disputa. Sim, eu, Adonai, não mudei, mas vós, filhos de Jacó, não cessaste. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, eu não mudo. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus, eu sou o mesmo Senhor, com a mesma promessa, sendo fiel a essas promessas. Só que tem uma coisa, vocês também não mudam. Eu não mudo e vocês também não mudam. Vocês não param de pecar, vocês não param de me afrontar, vocês não param de desobedecer, vocês não param de me desonrar, vocês não param de virar as costas para mim. Desde os dias dos vossos pais, vos afastaste dos meus decretos e não os guardaste. Muitas vezes, querido, nós se afastamos da palavra de Deus, nós se afastamos dos princípios de Deus, e depois, quando as coisas não dão como nós queremos culpar a Deus. Nós não andamos como Deus quer, nós não se submetemos aos seus princípios e à sua palavra, e depois reclamamos porque, querido, Deus não nos ajuda. Isso acontece na nossa vida cotidiana. Mas Deus diz, voltai a mim e eu voltarei a vós. Disse Adonai dos Exércitos. Mas vocês dizem, como? Como nós vamos voltar? Como que nós vamos se voltar para Deus? Aprendendo a sua vontade. E aí ele pergunta, pode um homem enganar o Senhor? Pois vós me enganais. Quem estava enganando o povo? Quem estava enganando o povo? Não. Quem estava enganando Deus? Quem? Os sacerdotes. E com isso, levava o povo a não ter motivação nenhuma de estar num sistema que foi amaldiçoado por Deus. E dizeis em que te enganamos. Aí vem a resposta. Em relação dízimo e a contribuição, a oferta. Faço uma pergunta para você. Como que Deus poderia dizer que o povo estava roubando ele nas ofertas, se as ofertas eram voluntárias? Como que o povo estava roubando se as ofertas eram voluntárias? Por isso aqui, querido, o que Deus está cobrando do povo não está no sentido financeiro. O que Deus está cobrando dos sacerdotes do povo era a intenção avarenta. Era se aproveitar da situação para ser infiel.
para não ter intenção correta diante de Deus. Aí ele diz, vós estáis sob maldições e continuais me enganar, vós todo o povo. Quando diz vós todo o povo, o que Deus quer dizer? Que dizendo assim, ó, Israel, o templo está, as bênçãos do sistema templário e sacerdotal estão amaldiçoadas. Eu sei que os sacerdotes não dão motivo nenhum para vocês levar o dízimo, para vocês levar a oferta. Só que aqui não está falando só do dízimo, do sustento dos sacerdotes, porque esse Deus amaldiçoou. Mas o povo muitas vezes se aproveitava e deixava de ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, coisa que eles poderiam fazer. Mas não faziam. Por quê? Hoje acontece, quando as pessoas descobrem que dízimo não é dinheiro, começam a descobrir as verdades sobre a arrecadação da igreja, muitas pessoas se aproveitam e dizem, agora não vou mais dizimar, e não dão mais oferta nenhuma. Mesmo que seja um sistema que eles saibam que o dinheiro é bem investido, eles não dão. Fazem que nem o povo de Israel. Deus não está cobrando eles de não dar o sustento para os sacerdotes. Quando Deus fala que é para ter mantimento na casa dele, era para ajudar o pobre, a viúva, no estado órfão. O povo não estava sabendo separar. Deus não ia cobrar deles algo que ele tinha amaldiçoado. Mas Deus disse que ia amaldiçoar a bênção do sacerdote, e não a bênção de um dízimo que não era dado no templo, que era o dízimo trienal. O dízimo trienal não tinha maldição sobre ele se você desse, porque ele não era dado no templo. Ele era dado fora do templo, aos levitas, e não aos sacerdotes, para que eles distribuíssem, querido, aos pobres, viúvos, os órfãos e estrangeiros. Então, amado, que você não seja uma dessas pessoas que aproveitam o ensejo para dar lugar à sua avareza. Ah, eu descobri que dízimo é dele, então agora não ajudo mais nada, não sei o quê. E você fica amarrado ao amor ao seu bolso, ao amor ao dinheiro, ao amor ao materialismo, ao amor à sua própria ignorância. E, querido, se tornando um oportunista das situações. É o que Deus estava cobrando do povo. Aí ele diz, trazei os dízimos integral para o tesouro, a fim de que haja alimento. Quando fala que dízimo integral ao tesouro, não é tesouro. Essa casa não é tesouro. Mudaram a tradução de tesouro para levar, para condicionar a sua mente de que, querido, dízimo é dinheiro. Mas o original aqui, a palavra correta na tradução, seria celeiro. Por quê? Porque havia um celeiro no templo, aonde se guardavam os alimentos, o vinho, o óleo, as carnes dos animais, o sustento, o alimento do povo e dos sacerdotes. Porque muitos, queridos, até mesmo iam ao templo. Porque o templo era para ser um lugar de bonança, de bastante alimento. Tá? E todo o dinheiro que o templo arrecadava era através de ofertas, não de dízimos. Mais uma vez, não existe dízimos no plural de dinheiro. O que existe hoje é um dízimo, não plural, singular. Dízimo, uma medida tributária imposta por uma instituição para que haja o poder administrativo e financeiro da instituição. Pegar um texto desse e querer aplicar aos nossos dias num dízimo singular de uma moeda, isso é a maior mentira já inventada pelo sistema. Mas não sou contra, desde que o sistema seja justo, seja honesto e fale a verdade para o seu povo. Fala a verdade. Nós não precisamos mentir. Eu posso ali abrir uma igreja e dizer, não, irmãos, cada membro vai ajudar com tanto. Nós podemos fazer o rateio.
Existe o rateio. O que é o rateio, pastor Jéssica? Que é isso? Rateio. Tem igrejas que fazem. Você, no mês de janeiro, faz um cálculo de quantos membros você tem na igreja. Você faz um cálculo de quanto você vai gastar no ano, com salário de pastor, com casa pastoral, luz, água, tudo que precisa para o mantimento da instituição. E você faz o rateio. Divide essas despesas entre os membros. Você tem 100 membros? Tá, tem 100 membros. Vamos então dividir, vai dar 500 mil, 100 mil, 200 mil, nós vamos gastar nesse ano. Vamos dividir entre esses 100 membros. Isso é o rateio. Sem misticismo, sem criar, querido, imposições, sem apresentar uma doutrina do medo para levar as pessoas a dizimar por avareza, por relacionamento de troca, por todas essas bobagens que a gente vê que não existe. Vamos continuar? Às vezes eu me perco, nem sei mais onde é que eu estou. Mas diz, mas vós todos trazei todos os dias, a fim que haja alimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se não abrirei a janela dos céus e não derramarei sobre vós a bênção em abundância. Porque por vós eu ameaçarei o quê? O gafanhoto. Pelo amor de Deus, querido. Gafanhoto aqui, querido, não é um texto que é literal, não é um texto figurado. O gafanhoto aqui não é figura de demônio. O gafanhoto aqui não é figura de Satã, não. O gafanhoto aqui é figura de gafanhoto mesmo. Para que não destrua os frutos do vosso campo. Os frutos do vosso campo. Por que frutos do vosso campo? Porque ele não diz assim, se fosse dízimo dinheiro, não deveria dizer assim, para que os demônios não destruam toda a vossa bênção financeira. Porque quando o povo dizimava, ele estava esperando uma bênção. Que bênção? Carro novo, casa nova, mansão, grandes prosperidade. É isso que eles esperavam? Não. O que eles esperavam? Sustento, alimento, comida. Que tivesse uma boa colheita do vinho, que eles tivessem uma boa colheita de óleo, uma boa colheita de cevada, uma boa colheita de trigo, que eles tivessem, querido, sustento para a sua vida. Essa era a bênção que eles esperavam, meu amado, meu querido. Para que a vinha não fique estéril no campo. Olha, para que a vinha, para que não venha a seca, para que não venha o gafanhoto e destrua tudo. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos porcarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, diz Adonai dos Exércitos. Meu irmão, se as pessoas entendessem isso. Mas vamos continuar aqui, vamos para frente, vamos entender o que está dizendo aqui. Agora vamos ver o mau uso de Malaquias. Como diz Caio Fábio, o santo Malaquias. São Malaquias, adoradores de todos os líderes avarentos. Pastor, por que você prega tanto para líder? Sabia que eu fui chamado para isso? Aquilo que mais você repudia na sua vida é aquilo que Deus vai chamar você para combater. Moisés, querido, ele matou um egípcio, né? Sim, pastor, sim, eu li na Bíblia. Mas sabe por que ele matou um egípcio? Por que ele matou aquele egípcio? Para defender quem? Para defender que povo? Que pessoa? Ele matou porque ele estava vendo aquele homem maltratar quem? Um israelita. Alguém do seu povo. Ele repudiou aquela ação. E Deus escolheu ele por quê? Porque aquilo que tu mais repudia é aquilo que Deus vai te chamar para defender.
E a coisa que antes de eu me converter eu mais repudiava era ver pastores falastrões, manipuladores, comerciadores de fé, mentirosos, gananciosos, ratos de púlpito. Eu odeio esse tipo de gente. No sentido de comportamento, não como pessoa. Eu odeio esse sistema comportamental de muitos líderes, mas a pessoa humana eu amo. Vamos ver o mau uso de Malaquias. Senão esse vídeo vai ficar, já estamos 1 hora e 5 minutos, vai ficar muito grande. O primeiro mau uso da passagem de Malaquias 3:11 pode ser visto claramente pelo contexto. O devorador. Aqui é literalmente aquele que come. Ou seja, ohel. Ohel em hebraico. Aqui traduzido como gafanhoto, refere-se literalmente aos insetos devoradores da colheita, segundo o próprio versículo, não a algum suposto poder espiritual. Ou seja, não existe aqui nenhuma brecha para você interpretar esse versículo de forma figurada. E fazer a figura de algum ser espiritual que pode devorar as suas cuecas e fazer você comprar remédios e fazer você isso e fazer você aquilo. Você pode sofrer por ser avarento. Você pode sofrer por ser mão de munheca. Você pode sofrer por não ver a necessidade do teu irmão. Não usar a sua vida para tirar a fome de alguém, o frio de alguém, visitar o solitário. Você pode sofrer por isso. Porque o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. Se eu como, se eu me alimento, se eu tenho casa, se eu tenho que desejar isso para o meu próximo. Vamos para frente. Tá vendo aqui? Isso aqui, querido, é gafanhoto. Querido, isso aqui para o povo de Israel, na época que eles viviam, era uma catástrofe. Era algo terrível. Esses gafanhotos comiam tudo. E eles poderiam, querido, passar fome. Por isso que o Malaquias usa essa luta que eles conheciam para que eles pudessem ser fiel ao Eterno de maneira interiorizada, de maneira santa, de maneira pura, de um coração puro para com Deus. Que é o que nós desejamos, é o que nós precisamos ter. Tá? Vamos para frente. Segundo, quando fala, eis que eu vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma tamanha abastança. Como eu já vi muitos pregadores usar isso como artifícios para fazer a pessoa ficar tentadinha a comprar as bênçãos de Deus, sem se preocupar de viver uma vida justa, de uma vida santa, de uma vida reta. Querido, é mais fácil você comprar a bênção de Deus do que você viver a sua palavra, né? Mas vamos ver. Quando o escritor escreveu isso, a cosmovisão semita, ela é vista como vista nas aulas que nós vamos dar de Gênesis. Essa era a cosmovisão que eles tinham. Aqui a terra, embaixo aqui o Sheol, que era o mundo dos mortos, as montanhas que tinham como seios da terra. Aqui tinha os astros, né? Por isso que eles foram muitos adoradores dos astros, Sol, Lua e tal. Aqui existia um domo, que hoje é o que defende a Terra plana, né? O domo. E aqui em cima, querido, água. E aqui havia essas janelinhas. Eles criam assim, eles viam assim. Por isso que
o Malaquias está usando essa figura de linguagem. Por quê? Porque eles entendiam assim, a mente deles, elas achavam que era assim, que a terra era assim, e que essa janelinha era aberta por Deus para vir sobre a terra, para que chovesse sobre a terra. Assim também, querido, era a religião, tá? Que adoravam a Baal, tá? Aonde, querido, havia muitas orgias aqui na terra pelos homens e mulheres. Para quê? Eles eram adoradores do sol, tá? Da lua. Então eles achavam que os deuses, eles faziam sexo. Tá? Essa era a mentalidade idólatra. Essa aqui era semita. Essa aqui idólatra. Essa aqui de adorar. Então eles faziam sexo aqui na terra para excitar os deuses, para que a lua e o sol coabitassem, porque eles achavam que as chuvas que estavam aqui em cima era o esperma dos deuses que caíam na terra e a terra produzia. Assim como o esperma cai no útero de uma mulher e ela gera um filho. Essa é a mentalidade idólatra, politeísta, e aqui a semita, a monoteísta, tá? Que aqui estava essa visão. Por isso que diz abrir as janelas dos céus. Era abrir essa janelinha aqui que saía essa água daqui. Eles não sabiam, queridos, que a água evaporava e que ia para as nuvens e depois retornava para a terra. Eles achavam que havia aqui em cima água e aqui um domo e que Deus abria as torneiras, janela, essa janelinha quando ele quisesse. Tá? Por isso que essa era a mentalidade. E essa é a coisa. Agora, você pegar essa janelinha que os semitas tinham e você colocar como janela de bênção que Deus vai abrir para as pessoas, isso é de uma desonestidade tremenda. É brincar com a fé das pessoas. Eu não consigo entender, eu não consigo. Como essas pessoas têm tanta coragem, de pregar tanta heresia, de pregar tanta coisa errada, sabendo. Porque muitas vezes eu preguei, mas eu não sabia. Mas muitas pessoas pregam sabendo da verdade. Por quê? Porque não tem honestidade consigo e nem com Deus. Mente para si mesmo e mente para Deus e mente para o seu próximo. Mente para o povo. Vamos para frente. Além do erro de aplicar dízimo a dinheiro, nós podemos ver uma série de vídeos aí que tem sobre dízimo, né? Eu vou dar aí, ó, vídeo, a série dízimo, Bíblia Hebraica, pura e simples, tá? E ainda também, você pode ver, o pastor Gerson sempre tem vídeos sobre isso. E também, equivocado a aplicar Malaquias 3,11 ao sustento dos sacerdotes. Tá? Que traz os seus dízimos para que é mandamento na casa para sustentar os sacerdotes. Não era para sustentar os sacerdotes. Não era. Por quê? Porque o Deus não ia mandar eles trazer de um sistema que estava amaldiçoado. E sim, Deus estava cobrando porque eles estavam usando os sacerdotes que roubavam coisa para dar lugar à sua própria avareza e estava até mesmo se esquecendo também das viúvas, dos órfãos e estrangeiros. Como hoje muitas pessoas fazem. Vão ali, dão o seu dízimo para os sacerdotes e não ajudam mais ninguém. Por quê? Porque, e o pior, ele pensa que a sua igreja vai fazer e não faz. Tá? Sabemos pelo capítulo anterior que o Eterno afirma que iria, inclusive, tirar o sustento dos sacerdotes por sua infidelidade e amaldiçoar suas bênçãos. Sendo assim, é mais provável que a falta de compromisso do povo para com os dízimos espelhe justamente a crítica social à idolatria feita por Malaquias 3,5, pois os dízimos eram o sustento não apenas da tribo de Levi, mas também das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Havia várias leis de Israel para o bem da justiça social. Nós vemos que tem o dízimo trienal, nós vamos ver que tem a rebaba das colheitas que não eram tiradas para deixar para os pobres, que não era para juntar, queridos, as espigas que caíam na hora da colheita. Então, nós vamos ver que Ruth, né, e Noemi se sustentaram por um bom tempo com esse tipo de auxílio social que era previsto pela lei de Deus, porque Deus sempre se preocupou com o pobre, Deus sempre se preocupou com aquela classe mais pobre, Deus nunca abandonou eles. Jesus disse: sempre tereis o pobre convosco.
tá? Mas é de suma importância quem entra no reino de Deus, quem entra no reino de Cristo, querido, praticar a igualdade social. Fazer alguma coisa para que as pessoas tenham o mesmo bem que você, porque esse é o cerne do evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Você dizer que ama o próximo a si mesmo, e durante um mês você não faz nada para que o outro tenha o que você tem, você é um hipócrita. Você é um mentiroso de si mesmo, você pratica o auto-engano. Você nunca, você lê o que tem que amar o próximo a si mesmo, mas nunca entendeu o que isso quer dizer. Você nunca entendeu na prática o que isso quer dizer. Tá? Além disso, se o povo não estava dando dízimo ao templo de Jerusalém, e ao mesmo tempo era acusado de idolatria, provavelmente estava fazendo ofertas para outros deuses. Tá? Vamos para frente. Capítulo 3, verso 13 agora. As vossas palavras a meu respeito são duras, disse Adonai. Mas vós dizeis, que falamos contra ti? Ah? Queridos, esse vídeo vai ficar muito grande, então eu quero pedir para você minhas desculpas. Eu vou parar agora com o vídeo e nós vamos fazer isso em duas partes. Eu vou terminar, querido, numa capítulo 2 e 3 de Malaquias, parte 2, tá? Senão nós vamos fazer um vídeo muito grande e você vai ficar enfadado e você não vai ter aquele gostinho, né, de saborear aquilo que você aprendeu aqui hoje. Foram palavras, queridos, que procederam de um coração que sempre lutou em favor, querido, da justiça social. E o que eu desejo é uma igreja que pregue a verdade e que tenha, querido, uma baita de uma arrecadação, mas também uma baita de uma atividade social, de amar o próximo como a si mesmo, usar o dinheiro de forma transparente, sempre prestando conta e fazendo realmente a obra de Deus e não usando Deus para se enriquecer de forma ilícita, achando, querido, que ser um obreiro e ser digno de um salário, achar que salário é de duplicar da honra de forma mentirosa, de forma enganosa. E Jesus ensinou os seus discípulos: basta vocês terem o sustento de vocês. Vocês terem o que comer, o que vestir, o que beber. Vocês ter como sobreviver. Não de forma miserável, mas de uma forma normal, como um ser humano normal. Isso é ser digno de seu salário. Amém? Shalom Adonai a todos, que a paz do Senhor abunde em vossos corações.